Olá, pessoal, tudo bem? Então vamos, iniciar a última live, dessa primeira, digamos assim, temporada, que eu fiz live durante todos esses dias seguidos, falando de vários assuntos assim polêmicos, que são assuntos que realmente muito incomodam, a minha pessoa. Eu acho que eram temas que a gente tem que pensar muito, principalmente durante essa quarentena. Como eu acabei criando esse canal lá no YouTube, e daí eu tenho que baixar as lives e colocar lá, e lá dá mais visualização, Porque eu até tentei fazer uma live ao vivo no Face, mas por questões técnicas eu não consegui, Então eu tive que continuar fazendo aqui no Face. E as visualizações, tanto aqui quanto lá, são posteriores, Eu entro na live falando, as pessoas não estão ao vivo e depois elas assistem, comentam ou depois entram no meu PV, dá algum feedback em relação. Então, já que tem mais funcionalidade, essas lives serem gravadas e o canal tá lá para isso, a partir, de amanhã eu não farei mais essa live às 18 horas aqui, porque o interessante do papo, o bate-papo, ao vivo, é que as pessoas interajam, Mas como essa interação ao vivo não tá ocorrendo, ela ocorre posteriormente, então para mim fica mais fácil gravar, porque eu gravo no horário que eu puder gravar e posto no meu canal. Aí depois vocês vão lá e assistem o horário que vocês quiserem. É só acessar o canal, se inscrevam, ativa lá o sininho, porque toda vez que eu postar um vídeo novo, vocês vão ser notificados. Deixa lá o seu like, Que a meta é chegar aos mil inscritos antes de acabar a quarentena. E tá faltando bastante ainda. Eu sempre falo, eu tenho mais de 3.500 amigos nesse Facebook. Se 1.000 de vocês forem lá e se inscreverem, eu consigo isso no máximo em 48 horas. Mas infelizmente a maior parte dos meus Face amigos não estão entrando lá. Eu tenho uma grande parte de inscritos que são pessoas que eu nunca vi na vida e são pessoas que são amigos dos meus filhos. É uma geração totalmente diferente da minha, Que são bem mais novos do que eu. Então, eu queria contar com os meus Face amigos, que são as pessoas que são mais próximas da minha idade, Não, eu quero muitos jovens lá, porque o jovem, ele não fica muito medindo o que ele fala, Quando a gente tá na juventude da gente, a gente fala o que tá na cabeça, adoro, amo de paixão. Mas eu quero interagir também com o pessoal da minha idade, Se a gente é amigo, a gente já conviveu em algum momento da vida, seja pessoalmente ou virtualmente, dá um apoio lá, pra amiga aqui. Se inscreve no canal lá, deixa joinha, deixa sua sugestão, deixa sua opinião, Para que isso vai me dando um estímulo para eu continuar com esse projeto, Que chama-se Porque é Preciso Refletir e Mudar Urgente. Esse é o nome desse projeto. Então dá essa moral para mim lá, porque se tudo der certo, eu vou acabar virando funcionária do YouTube. E nesse momento é o meu sonho de consumo, Passar um conteúdo bom, E ainda ganhar dinheiro com isso, para garantir a minha aposentadoria. Valeu? Então entre lá no meu canal, Viviane Prudente Rubi. Se inscrevam. E depois vocês me dão esse feedback sobre o canal. Já vou agradecendo desde já, É uma coisa super rápida. Do mesmo jeito que você tá na aba do Facebook, Ou tá na tela do Facebook no seu celular, você já pode clicar, que eu jogo sempre os links. Você só clicar, você já vai ser direcionado direto pro YouTube. Então dá essa moral pra mim lá, por favor. Então vamos ao último assunto dessa temporada de lives, A última live
sobre esse projeto. Eu sempre vou entrar em lives, mas aí em qualquer horário, sem compromisso, quando eu quiser falar sobre algum assunto. Mas o último assunto hoje, que eu deixei o mais polêmico, que é falar sobre política. E o tema é política versus ódio. São duas palavras que caminham lado a lado. Porque nós estamos no Brasil hoje, com o governo presidencial que nós temos, não porque ele é um cara competente, até porque ele prova diariamente que ele é totalmente incompetente. Ele é um ignorante, ele é homofóbico, ele é machista, né? Ele é um verdadeiro filho do capiroto. Ele tá lá porque as pessoas pegaram ódio do PT. Porque entre votar no Fernando Haddad e votar no Bolsonaro, com o ódio e a ideia de tirar o PT, colocaram o pior candidato que tinha. Poderia ser o Boulos, poderia ser o Ciro, poderia ser até o ridículo, né, do Alckmin. Qualquer um deles não faria tanta besteira, não falaria tanta merda quanto o Bolsonaro. O cara tem 27 anos como deputado no Rio de Janeiro e nunca fez absolutamente nada. Quem que é o imbecil que vai acreditar que ele entraria na presidência da República e governaria pelo pobre, pelo brasileiro? Nunca governou. Ele sempre defendeu a elite. Por que ele ia virar presidente e ia defender os pobres? Dane-se os pobres. Dos pobres ele só quer o apoio, né? Só quer o voto. Porque agora os próprios aliados dele se viraram contra ele. Tá aí o Sérgio Moro, né? Que não me deixa mentir. E ele tá falando, tá comprovando, ele tem provas. Ele colocou o dele na reta para começar o fim desse governo. Porque foi a derrocada. Né? Praticamente todos os ministros mais sensatos que o próprio Bolsonaro colocou lá, todos já foram demitidos. Porque ele tá lá para ser o ditador e não ser o presidente da República. Né? Qualquer um que vá contra ele é rua. Né? Então o Moro, né, fez o ninho dele, né, porque é assim que cobra age, né? Ela fica ali no ninho só vendo a hora de dar o bote. Agora ele deu o bote e já está sendo cogitado para ser o próximo presidente da República em 2022. E o brasileiro é tão burro que não percebe que ele é tão sem caráter, ele é tão mau caráter quanto o Bolsonaro. Tudo isso que ele contou do senhor despresidente, ele foi cúmplice. E agora ele virou o herói nacional? Porque assim, quando ele falou mal do PT, né, que legal, né? Ele foi o salvador da pátria. Agora que ele tá falando mal do Bolsonaro, ele é o traidor. Ele é o rato do bando. Assim, o povo brasileiro errou elegendo Bolsonaro e continua errando querendo eleger Sérgio Moro. Quando que vão aprender? Ah, só porque o Moro, né, ele é um juiz? Porque pelo menos ele tem, né, uma graduação, né, porque ele entende de leis. E corrupto e safado. Pode pesquisar na internet como que o Moro chegou até o Ministério da Justiça. Pesquisa a vida dele lá no Paraná, da onde que ele veio, o quanto salafrário que ele foi, quanta gente inocente que ele botou na cadeia para ganhar status, porque os bambambãs do Paraná, de Curitiba, para se livrar de culpas, culpavam inocentes. E o Moro, como precisava, né, apresentar um culpado,
Ele fazia as tramóias dele e acabava condenando inocentes. E assim ele foi ganhando status, e assim ele foi subindo. Desde quando ele se tornou um advogado. Então, se você parar para analisar, ele só não é tão ignorante quanto o Bolsonaro, porque mau caráter ele é, porque ele se vende. Ele falou para outra lá, uma conversa de WhatsApp que eu tenho certeza que ele mesmo vazou, que ele não ia se vender. Mas se você pegar e ver o contexto da história, ela deixa bem claro, a deputada deixa bem claro, que ele também vai se lascar. Se ele entregasse o Bolsonaro, ele ia se lascar e ia acabar levando um monte de gente junto com ele. E daí ele vira e fala, eu não vou me vender. Ele se vendeu a vida toda. Ele fez a carreira dele se vendendo. Em prol dos grandes poderosos do Paraná. Ele era advogado de causas daqueles bandos de safado latifundiários. Da região de Paraná, Curitiba, Londrina. Investiga a vida dele. Mas a verdadeira biografia, não a que ele falou para colocar nas redes sociais. Pesquisa através de pessoas que conviveram com ele e foram passados para trás. Que ele não vale nada. A gente vai sair do ignorante para cair nas mãos de um cara que é até mais corrupto, porque quanto mais inteligente, mais ele vai passar a perna no povo brasileiro. Então, assim, acho que tá na hora desse povo acordar. Esse Bolsonaro faz uma merda atrás da outra. E os que a gente chama de bozogados, justificando. E justificando por quê? Pelo ódio pelo PT. Bolsonaro traiu até o próprio partido dele, PFL. Ali ele criou, todo mundo ali dentro virou inimigo dele. Pra ver como ele é tão filho da puta, ele usa as pessoas. Então por isso ele e o Moro se deram super bem, porque os dois adoram usar as pessoas pra chegar ao poder. As pessoas votaram nele, votaram 17, por ódio ao número 13. E fudeu com a vida de todo mundo. Eu que já tava próxima de aposentar. Eu com mais 5 anos de carteira, eu iria aposentar. Agora eu tenho que trabalhar mais 12. Com essa reforma da Previdência. Mais 12. Ninguém vai trabalhar 7 anos a mais pra mim, não. Que eu já tenho carteira assinada desde 97. E colocaram um cara lá. Hoje eu tive que sair para levar o meu cachorro para passear, porque ele tá crescendo, o Romeu, e ele tá com o hábito de avançar nas pessoas. Então eu tenho que sair com ele para ensinar, para socializá-lo, né? Porque ele é vira-lata, então ele vai agindo meio que por instinto, né? Então eu tô ali, né, adestrando o cachorro praticamente. A rua tá assim de gente. O pessoal tá de rodinha. Estão fazendo churrasco, estão batendo papo, estão jogando baralho. As crianças, os adolescentes estão todos juntos brincando e ninguém de máscara. E sabe quem que começou com essa palhaçada toda? Eu não tô tirando a responsabilidade do povo, não. Quem começou com essa palhaçada foi o próprio presidente. Quando ele mesmo saiu de isolamento, foi lá, pegou na mão de um monte de gente, ele já estava gripado, limpando o nariz e pegando na mão de um monte de pessoas. Ele estimulou as pessoas a quebrarem o isolamento social. Agora, olha lá quantos 1000 mortos que nós temos no Brasil. Ninguém mais está respeitando o isolamento social. Porque o primeiro que deveria fazer isso, o primeiro que ele é pago, o salário dele é pago com o nosso dinheiro, com os nossos impostos. O primeiro que deveria dar o exemplo de isolamento social, quebrou. Ele viajou, voltou com a comitiva dele praticamente toda infectada
E passaram para um monte de gente aqui. Ele faz um pronunciamento. Ele, tudo bem que tá falando. Não tem como ele usar máscara. Até poderia, porque eu já gravei live com máscara e dá pra ouvir. Mas ele até justificaria ele não estar de máscara. E aquele bando de puxa-saco dele lá atrás. Só o Paulo Guedes estava de máscara, sem sapato e sem paletó. Ele obrigou o cara a entrar sem ter terminado de se arrumar. Pra ver como ele não respeita ninguém, como ele é totalmente ditador. Então, virou um governo de ódio, sim. É política e ódio, porque assim, os brasileiros se dividiram entre os que odeiam o PT e entre os que odeiam o Bolsonaro. E não é novidade pra ninguém que eu odeio o Bolsonaro. Sempre foi. Sempre fiz campanha contra ele muito antes dele se eleger. Eu acho ele um tosco, um boçal. E assim, não tenho um número exato de adjetivos negativos a respeito dele. Então, agora sim, política virou sinônimo da palavra ódio. Está acabando com as nossas amizades em redes sociais. Eu já excluí um monte de gente já me excluiu. Eu vejo alguns memes, alguns comentários que me deixam devidamente irritadas, porque excesso de burrice, excesso de ignorância me tira do eixo. A gente já falou muito antes desse cara ser eleito. Ele foi eleito, ele tá provando que tudo que a gente falou dele é verdade. E as pessoas, por ódio ao PT, continuam apoiando esse boçal. Pessoas que não entendem merda nenhuma de política. Pessoas que recebem o Bolsa Família. Abrir mão do benefício ninguém quer, né? Tá lá comendo, né, de um projeto do PT que tá beneficiando, caindo dinheiro na conta dele, por menos que seja, mas tá caindo. Eu já recebi Bolsa Família. Eu não recebo mais agora que o meu salário ultrapassou o mínimo. Aí estão cuspindo no prato que comeram. Que nem eu fiz faculdade pública, eu fiz Unesp. Graças a um projeto do PT. Então eu não posso. Se eu utilizei, né, Bolsa Família, se eu fiz faculdade pública, né, se eu entrei numa faculdade graças a um projeto desse partido, eu não vou cuspir no prato que eu comi. E eu vou deixar bem claro para vocês que eu não sou petista. Eu já fui. Quem me conhece de longa data, eu fui filiada ao PT de Sorocaba. Eu conheci Lula pessoalmente, o Suplicy, né, aquela ridícula da ex-mulher dele, a Marta, e tive o desprazer, não, tive o prazer de falar, deixar bem claro para ela que eu não gosto dela, né? Conheci Fernando Haddad, né? Posteriormente, depois por causa da faculdade, ele foi o patrono da minha formatura. E assim, quando que acabou, né, a minha simpatia pelo PT? Quando eu descobri, né, o Genuíno, o Zé Dirceu, né, toda essa cambada de filho de uma puta, a qual eu já fiz campanha eleitoral, as merda que eles fizeram lá dentro. Lutaram tanto para chegar ao poder, para fazer esse monte de merda, né? Então ali acabou minha simpatia pelo PT. Eu tenho simpatia, sim, por algumas pessoas do PT, não pelo partido em si. E foi aí que caiu a minha ficha que o ser humano é corrupto. O ser humano é corrupto. Não é só o PT, o PMDB, o MDB, o PFL, o DEM, o PV. Independente de partido, assim como eu falo que independente de religião, e agora eu falo independente de partido, o ser humano é corrupto. O ser humano fura fila, o ser humano passa no sinal vermelho, não respeita a faixa de pedestre, adora fazer um jeitinho brasileiro de passar o outro para trás.
adora ganhar um por fora, sonega impostos. Assim, eu tenho uma lista infinita que eu tenho que pôr no e-mail para falar aqui para vocês de quanto que o brasileiro é corrupto. Tem um monte de gente aí que fica falando mal do PT e eu sei de cada podre que essa pessoa fez. No que ela se acha melhor? No que ela se acha melhor? A única diferença é que eles são políticos, né? Eles representam as pessoas que votaram nele e, consequente, até quem não votou. Mas essa pessoa também é mau caráter, tanto quanto eles. E aí? Não adianta o brasileiro, com essa mania de jeitinho brasileiro, é corrupto. Tem uns que não são só porque não chegaram no poder. Porque se chegar, é. Você percebe quando um peão sobe de cargo. Ele já fica assim, um patamar acima de você, e ele já começa a fuder com a sua vida. Porque o poder sobe a cabeça. Você descobre quem a pessoa verdadeiramente é quando se dá poder a ela. E esse ditado é muito certo. Extremamente certo. E esses caras chegaram ao poder. E subiu a ganância, a ambição, a falta de caráter que faz eles chegarem ao ponto de corrupção. Não tô aqui para falar se o Lula é inocente ou culpado. Pelo Sérgio Moro, que é tão mau caráter, é fichinha perto da família Bolsonaro de miliciano. Porque o Bolsonaro é totalmente a favor da ditadura. E a ditadura tortura e mata pessoas. O Bolsonaro falou em entrevista que se eles encontrar duas pessoas, dois homens se beijando na rua, ele bate. Ele falou isso quando ele era deputado. Pode jogar no Google aí que vem. E foi esse cara que foi eleito. Um cara que acha certo tortura, que ele é super favor ao AI-5. E daí esse povo brasileiro que não entende nada de história brasileira, tem gente que nem sabe o que é o AI-5. E tava lá fazendo manifestação com a bandeira do Brasil. Não sabe nem cantar o hino nacional direito. Pedindo a ditadura de volta. Você sabe qual foi o período da ditadura? Você sabe quantas pessoas morreram nessa época? Tem o cemitério de Perus, aqui em São Paulo, que tá lá, ó, tá assim de ossos, de ossada, de todo mundo que foi morto e torturada na época da ditadura, na época do AI-5. Que tem família que até hoje não achou o corpo. Tá tudo desovado lá no cemitério de Perus. A esse ridículo aí, incentivando todo mundo a pedir a ditadura. E daí ele fica na dele, porque ele fica incitando os apoiadores aí pra rua, feito uns imbecis em pleno isolamento social, pedindo a ditadura, e ele fica quieto. Ninguém nunca viu, né? Depois do bafafá que deu, ele fala abertamente que ele é a favor da ditadura, que ele quer o AI-5. Mas ele já embutiu isso na cabeça dos seus seguidores. E esses imbecis vão nessa. Às vezes pode ser que até porque tem um monte de burguês lá. Que tem pessoas que estão indo pra rua e tem parente que sumiu na época de ditadura e eles não devem nem saber o que aconteceu. Então, assim, estamos vivendo um momento de política e ódio. Dividimos, sim, em dois grupos. Os que odeiam o PT e os que odeiam o Bolsonaro. E sabe quem sai perdendo com tudo isso? A gente. Só a gente aqui, ó. Não tem como falar de política e não falar palavrão, me desculpa. Só a gente que se ferra. Todos os partidos roubaram. Eu não sei que tanto o pessoal fala do PT. PMDB roubou horrores, que é o MDB agora. PSDB roubou horrores. Fernando Collor de Mello, aquele safado que é senador de Alagoas,
A própria mulher dele denunciou ele tudo que ele roubava. E o povo de Alagoas elegeu essa desgraça como senador. Ele não sai mais de lá. Ele cumpriu os 8 anos que ele não podia se eleger. Desde então, ele não saiu do Senado de Alagoas. E o povo brasileiro não aprende. Votaram no Collor porque ele tinha aquilo roxo, porque ele era bonitinho, porque ele veio com um discurso diferente. E nós aqui, ó. Meu pai mesmo perdeu dinheiro, economia que ele aqui, ó, suou pra ganhar nesse plano Collor. E os caras devolveram esse dinheiro quase 30 anos depois. Que era o dinheiro que meu pai teria lá no passado pra comprar a casa própria dele. Aí o Collor confiscou. O Brasil fez a merda com o Collor. E fez a mesma merda com o Bolsonaro. E já está se preparando para fazer a próxima merda em 2022 com o Sérgio Moro. Se Deus tiver misericórdia do povo brasileiro, o Sérgio Moro, o Bolsonaro, toda essa corja de gente mau caráter, vai tudo preso antes disso acontecer. Porque senão é bem capaz do Bolsonaro, se ele cair, ele botar um dos filhos dele para se eleger e ele continuar no poder. É a cara. Agora a gente não vai ser mais um país de democracia. Vai ser um país de ditadura camuflada. Porque com ele é assim. Se ele fala que ele é o homem da caneta, se a pessoa não fizer o que ele quer, ele simplesmente manda embora. Ele é um ditador nato. Ele nasceu assim e ele vai morrer assim. Então, eu também já perdi a esperança no povo brasileiro. Quando você começa a analisar, eu não consigo ver melhoras, porque é algo recorrente que sempre acontece. Vem geração atrás de geração. Tanta gente morreu para que a gente chegasse na democracia e o povo fazendo uma cagada atrás da outra desde então. Né? Mas, enfim, que Deus tenha piedade e misericórdia da gente. Que essa pandemia acabe o quanto antes. Mesmo eu sabendo que não vai acabar. Porque quanto mais pessoas estão na rua, mais pessoas serão infectadas. E quanto mais pessoas forem infectadas, o que acontece? Você continua dentro da sua casa. Você que está em isolamento social. Quanto mais gente estiver na rua, mais gente morrer, o Dória vai ficar prorrogando. Daqui a pouco a gente está em dezembro. A gente não vai poder nem se reunir pro Natal. Enquanto não morrer todo mundo. Porque vai morrer muita gente até começar a baixar a curva. Vai ser praticamente todo mundo infectado. Depois que todo mundo se infectar, todo mundo que vai ter baixa imunidade, né, que vai morrer. Isso pode durar meses. Pela quantidade de brasileiros que nós temos nesse território. A gente já ultrapassou a China, que tem a maior população do mundo. Então, com esse monte de gente na rua, preparem-se que muito mais gente vai morrer. Não vai ter uma família que não vai ter pelo menos uma pessoa que não tenha morrido de Covid-19. Tá gravado esse vídeo. Quando tudo acabar, eu faço outra live falando disso novamente. E a situação tá caótica porque o povo brasileiro não cumpre as regras, né, de segurança e de higiene e não faz isolamento social. Porque o líder máximo da nossa pátria foi o primeiro que deu um mau exemplo. Então é isso. Ó, beijo no coração de vocês. Fiquem com Deus. Não esqueçam de ir lá no meu canal, Viviane Prudente Rubi. Depois eu vou deixar o link. É só clicar no link, você já vai cair lá. Se inscreva no meu canal. Ative o sininho, que agora todas as lives, todos os assuntos que eu falar vai ser através de lá. E na terça-feira tem live no Instagram, que eu vou estar junto com a pedagoga Matilde Sepp, que nós vamos falar sobre o brincar heurístico. É imperdível, né? Todo mundo que trabalha na área da educação não pode perder esse nosso bate-papo, tá ok? Fiquem com Deus e se cuidem, tá?
até lá no YouTube. Beijo no coração!